o Filho de Deus, e para que, crendo, pudesse ter vida em seu nome. Então, o primeiro evangelho aqui, o evangelho, na verdade, de João, ele termina dizendo exatamente isso, que o evangelho, que o propósito dele ter escrito o evangelho, era que para que as pessoas conhecessem a Jesus e soubessem que ele era o Filho de Deus, e crendo nele teriam a vida eterna. Já a primeira carta de João, nós já vimos há algum tempo atrás, que foi escrita com o propósito de dar garantia aos que creem em Cristo acerca da salvação. Nós vimos ali, quando nós estudamos a primeira epístola, João traz 7 testes para a vida cristã, e nós vimos ali sobre a comunhão, sobre a santidade. Agora, a segunda carta que nós estamos estudando hoje pela manhã, essa segunda carta, a qual nós vamos ver hoje, foi escrita para alertar a igreja sobre o perigo dos falsos mestres e exortar para a perseverança na verdade. Algumas palavras que se repetem aqui nesse texto, e nós já vimos algumas vezes, na leitura você já pôde perceber. A palavra amor, nessa segunda carta, nessa segunda epístola, aparece em 5 vezes. Outra palavra que aparece 5 vezes é a palavra verdade. 4 vezes a palavra mandamento e 3 vezes a palavra doutrina. Então, bem provável, quando a gente quer dar ênfase a alguma coisa, a gente repete aquilo várias vezes. É que nem a mamãe quando diz, né, para a filhinha, para o filhinho, diz assim, não, você não pode isso, você não pode fazer aquilo. Então, a mamãe vai repetir isso quantas vezes durante o dia? Quantas vezes? Fala o dia inteiro, não é assim? Dá uma ênfase. Quando queremos dar ênfase, dizer que aquilo é importante, nós falamos várias vezes. Por isso que é importante você dizer para o seu cônjuge constantemente, te amo. Né? Constantemente usar a palavra te amo, né? Falar palavras de elogio, palavras de incentivo, isso é muito importante. Mas vamos ao texto aqui. 2 João, capítulo 1, verso 1, diz, o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos. Para quem foi direcionada esta carta? Para quem João estava escrevendo? A senhora eleita. Alguns vão dizer que esta carta foi escrita para uma mulher que chamava Eclésia, né? Por quê? Porque eleita, ela vem de ecléticos, e provavelmente alguns vão dizer que esta era o nome da mulher, era um nome comum, né? Não era um nome para você colocar na sua filha. Já pensou? Eclecta, olha que nome lindo, né? Que nome lindo. Mas alguns vão dizer então que esta carta foi direcionada para uma senhora. Eles vão dizer, com base no verso 5, que diz assim, e agora, senhora, peço-te, não como se escreve mandamento novo, senão o que tivesse desde o princípio, que nós nos amemos uns aos outros. Então, alguns vão dizer que esta carta é uma carta pessoal. Verso de número 10 também diz assim, se alguém vem ter convosco, não traz a doutrina, não recebais na sua casa. Então está dizendo assim, olha senhora, se alguém que vem aqui, bate na sua casa, para te ensinar uma doutrina, que não é a doutrina que nós estamos ensinando, não recebe na sua casa, não atende a campainha, não abra a porta para eles. Já tinha isso naquele tempo, está vendo? Não é coisa moderna não. E no verso 12, ele diz assim, ainda tinha muitas coisas que vos escrevo, e não quis fazer com papel e tinta, porque eu espero ir ter convosco. Então, uma maneira pessoal. Então, algumas pessoas vão dizer que esta carta foi escrita por uma senhora eleita, né, mãe de alguns filhos, muitos filhos, provavelmente. Eu vou para uma outra segunda possibilidade, que quando se refere à senhora eleita, aqui João está se referindo provavelmente à igreja, né? Provavelmente à igreja, porque a igreja é formada dos eleitos do Senhor, daqueles que foram salvos, remidos pelo sangue do Cordeiro, aqueles que são separados. Então, quando se fala de eleitos, senhora eleita, pode ser, muitas vezes a igreja foi se referida à senhora, à esposa, à noiva do Cordeiro. Então,
também não temos nenhuma dificuldade para entender que esta carta foi direcionada a uma igreja, não é, que estava se reunindo numa casa. Geralmente, a igreja no Novo Testamento, a igreja cristã se reunia nas casas. Não é? Muito importante essa reunião, que realmente ali a igreja acontecia numa casa, o dia a dia da igreja. O verso 13 diz assim: os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Seria muita coincidência, o João escrevendo e dizendo assim, ó, os filhos da tua irmã. Então quer dizer, João estaria com uma irmã da senhora eleita junto com ele. Seria muita coincidência, muito improvável que seja uma senhora em si, mas bem provável que seja esta carta direcionada à igreja. Pois bem, sendo a igreja, sendo a uma residência, o que nós podemos tirar de lição para nós? Ela serve para nós hoje? Sim, sem sombra de dúvida. Temos lições valiosas nesta carta. Olha o verso 3, ele diz assim: a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Verdade e amor. Então, essas duas palavrinhas aí, né, elas são muito importantes. Um grande perigo hoje é que, quando conjugamos essas duas frases, essas duas palavras na mesma frase, podemos ser acusados por uns de fundamentalistas, conservadores e até homofóbicos, quando você fala em amor e verdade, quando você fala verdade em amor. Outro extremo, você pode ser chamado de comunista, marxista e liberal. A falta de equilíbrio que nós temos em nossa sociedade temos conduzido a esses dois extremos. Ou você é do Partido Vermelho, ou você é do Partido Azul. Ou você é um fundamentalista, ou você é um liberal. Esse é um grande perigo, ir para os dois extremos. O primeiro extremo aqui é o legalismo. Viver e falar de uma verdade sem amor, o que conduz ao legalismo. Legalismo significa pôr as regras acima de Deus e das necessidades humanas. É o estilo de vida de pessoas que acreditam que o cumprimento das regras torna o indivíduo merecedor do favor e da salvação divina. O teólogo Jean Vos escreve dizendo: prevalece ainda uma forma sutil de legalismo, que roubaria do Salvador a sua coroa de glória, conquistada pela cruz, e faria dele um segundo Moisés, oferecendo-nos as pedras da lei, em vez do pão da vida do Evangelho. Legalismo é impotente para salvar. Então, legalismo é quando a pessoa se torna religiosa, a ponto de achar-se que pela sua religião, pelaquilo que ela faz, se acha superior do que outras pessoas, se acha melhor do que outras pessoas, porque simplesmente carrega um livro debaixo do braço e se veste como se andasse na década de 40 e de 50. Cuidado com o legalismo, porque o legalismo mata. O legalismo é como aqueles homens que encontraram uma mulher em adultério e levaram diante de Jesus e disse: Jesus, a lei manda apedrejar aquela mulher. Bem, a lei não mandava apedrejar somente a mulher, mandava também apedrejar também o homem. O legalismo é isso, ele toma para si aquilo que lhe interessa, aquilo que lhe cabe. E aí Jesus vira para eles e disse: atire então, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E Jesus mostra para nós que a religião, né, que a lei, ela não está acima da graça, não está acima da misericórdia, não está acima da bondade de Deus. As pessoas são muito importantes para Deus e precisamos aprender a respeitar, as diferenças. Homofobia é pecado, homofobia é tratar pessoas que, por sua opção sexual diferente da minha e da sua, de uma maneira maldosa, chula, é errado, não é? É errado. Tratar as pessoas de uma maneira diferente, porque ela bebe, porque ela fuma, porque ela anda numa vida de adultério, de pecado, isso não é adequado.
O cristão tem que aprender a respeitar as diferenças e amar ao próximo. Isso não quer dizer que nós vamos ser conviventes com os seus erros, com as suas escolhas, não é isso. Não é? Não me entendam mal, não entenda aquilo que o pastor está querendo dizer. Entenda aquilo que o pastor está querendo dizer. Sejamos equilibrados. Não sejamos fundamentalistas no sentido radicais, no sentido de querer matar por o nome de algo que não é verdadeiro. Tomamos muito cuidado, porque esse extremo de querer falar a verdade sem amor é crueldade. Eu falo mesmo porque eu estou certo, não é? Essa pessoa está nessa desgraça aí, dessa vida de drogas, de rua, porque ela escolheu estar naquela forma. Sim, talvez seja verdade, mas nós temos que agir com amor, e saber o que nos diferencia de uma pessoa que está nas ruas agora consumindo crack, se prostituindo, é somente a graça de Deus. A única coisa que nos separa de uma pessoa para outra é a graça de Deus. Pela graça de Deus, Paulo reconhece que ele era o que era. Porque quando você se colocar numa posição superior do que a outra pessoa, você já deixou de ser maior do que ela. Você já deixou de ser uma pessoa humana. Temos que olhar com amor, com misericórdia para as outras pessoas. Falar a verdade sem amor é crueldade. Sim, você pode você pode sim ser verdadeiro, você pode estar falando a verdade, mas toda vez que você usa a verdade, sem respeitar o próximo, sem amar o próximo, você não está sendo cristão, está sendo cruel, porque o cristão, Jesus nos ensina, ele fala a verdade, mas sempre em amor. Um outro extremo também que é perigosíssimo, né? O segundo extremo é o liberalismo, é amar sem verdade. Amar sem verdade é hipocrisia e conduz o liberalismo. John Machen, em seu livro Cristianismo e Liberalismo, trata desse assunto e ele diz assim na contracapa do livro: o liberalismo representa a fé na humanidade, ao passo que o cristianismo representa a fé em Deus. O primeiro não é sobrenatural, o último é absolutamente sobrenatural. Um é a religião da moralidade pessoal e social, o outro, contudo, é a religião do socorro divino. Enquanto um tropeça sobre a rocha de escândalo, o outro defende a singularidade de Jesus Cristo. Um é inimigo da doutrina, ao passo que o outro se gloria nas verdades imutáveis que repousam no próprio caráter e autoridade de Deus. Podemos adicionar a esta lista que o grupo liberal rejeita a Bíblia como a palavra de Deus e regra de fé e prática. Até dizem que a Bíblia é para eles a palavra de Deus, mas não servem para a regra de prática da sua vida. Isso nós discordamos diametralmente, porque nós entendemos que a Bíblia, sim, a Bíblia, palavra de Deus revelada, é para o homem, tanto palavra de Deus, e sendo palavra de Deus, é palavra eterna. Se serviu no passado, serve no presente e servirá para a nossa sociedade no futuro. O homem não deixou de ser homem e mulher não deixou de ser mulher. Ambos formam uma família para constituir um casal, para constituir uma família, um homem e uma mulher. Se a palavra de Deus serviu no passado, serve no nosso presente e servirá para o nosso futuro. A Bíblia, ela é um manual para a humanidade, para o casamento, para a família, para a sociedade, enfim. E o liberalismo, ele quer romper com isso. Ele diz, sim, palavra de Deus, mas nós temos que atualizá-la. Não é bem a palavra de Deus. Ela serviu no passado, serviu para uma cultura judaica, não serve para o brasileiro. O brasileiro é assim mesmo, tem que ser assim mesmo, dessa forma. Não serve para o americano, não serve para o japonês, não serve para o chinês. Ei, a Bíblia foi escrita por Deus, o Criador da humanidade, e os homens de todas as etnias, de todas as classes sociais, de todas as épocas, receberam diante de Deus um manual de vida. E aqui está, para vivermos a vida abundante que Deus promete para nós, devemos seguir este manual. Então o liberalismo muitas vezes
chegam próximo de ser desonestos. Eles não pregam contra o pecado, isso seria moralismo. Não pregam sobre o inferno, isso seria fundamentalismo. Não pregam sobre a família, isso seria homofobia. Dizer que uma família é formada de um homem e de uma mulher que vão gerar filhos e filhas. Ah, você está sendo homofóbico dizendo dessa forma. Não estou sendo homofóbico, porque eu respeito quem pensa diferente de mim. Não falo, não acuso, mas eu tenho que dizer aquilo que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que uma família é composta de um homem e de uma mulher para gerar filhos e filhas. E dessa forma não estou sendo desrespeitoso. E não devemos. Quem foi que disse que a mensagem do Evangelho seria para agradar ao ser humano? Quem foi que disse que nós temos que pregar somente aquilo que a pessoa chega aqui e diz assim: nossa, eu sou o cara, eu sou a mulher, eu sou o homem. E aí você continua numa vida de pecado, uma vida errada, na contramão da vontade de Deus. Devemos sim pregar a verdade, mas com amor. E o amor sempre com a verdade. Pedro dizendo, 1 Pedro capítulo 2, verso 7, para vós outros, portanto, aos que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Esta veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram postos. Então a Bíblia, ela é uma pedra de tropeço muitas vezes. Para aqueles que não creem, é amargo, é dolorido. Sim, muitas vezes desse púlpito vai sair palavras que vão machucar, vão lhe ferir, para que você possa remover diante de você aquilo que está lhe afastando de Deus. Deus te ama, mas Deus te ama tanto que não deseja que você continue na mesma vida de pecados, de adultério, de uma vida prosmícua, mas Deus quer para você uma vida abundante. Deus não quer que você seja furtado a sua juventude. Deus não quer que você seja furtado na sua vida, mas Ele deseja uma vida abundante. E quantos nesse momento estão tendo a sua vida furtada por causa das drogas, por causa do sexo ilícito? Quantos estão perdendo suas famílias, seus casamentos? 2 Pedro capítulo 1, verso 10, ele escreve: se alguém vem ter convosco e não traz, 2 João capítulo 1, verso 10 diz: se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Quantas vezes você se torna cúmplice destes, assistindo suas mensagens na TV, no YouTube, permitindo que essas mensagens cheguem à sua casa, e o pior, que muitos ainda fazem um carnezinho desse grupo insano, contribuem com essas organizações que muitas vezes pregam ao contrário daquilo que está escrito na palavra de Deus. Cuidado com quem você anda, cuidado com quem você se envolve. E como podemos evitar esses dois extremos? Talvez seja a melhor lição que nós podemos sair daqui nesta manhã. Como evitar não sermos nem ao extremo de um radical fundamentalista e nem um extremo de um liberal que rejeita a palavra de Deus. Efésios capítulo 4, verso 15, Paulo deixa muito claro para nós aqui, dizendo o seguinte: vamos juntos? Mas, seguindo a verdade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, verdade e amor são duas faces da mesma moeda, o caráter de Deus. Cristo é tanto exemplo do amor, como a fonte da verdade. Crescer em Cristo é crescer na verdade e no amor. Esta é a verdadeira maturidade. Charles Sheldon, no seu livro Em Seus Passos, o que faria Jesus, demonstra como uma igreja, uma sociedade pode ser transformada quando as pessoas vivem
Cristo em suas vidas. Viver Cristo é muito mais do que dar uma roupa, um pedaço de pão a um viciado ou a uma prostituta. É ajudá-los a conhecer um Deus que tem poder para transformar as suas vidas. E você? Jesus está em seus passos? Aquilo que anda fazendo, dizendo, pensando, Jesus está em sua vida? Quero convidá-lo para comer do corpo e beber do sangue de Cristo, de tal forma que estes elementos, assim como você se alimenta do arroz e do feijão, quando ele faz parte do seu organismo, ele faz parte do seu corpo. Assim também, nesse momento, quero convidá-lo a comer do corpo, beber do sangue de Cristo. Isso é, crer em Jesus Cristo de tal forma que Jesus faça parte da sua vida e do seu ser. E que você, ao sair daqui, Jesus esteja andando nos seus passos. E você esteja andando nos passos de Jesus. Limpe-se de seus pecados, arrependa-se deles e viva uma vida de verdade e em verdade, em amor. Amém? A Bíblia nos ensina que o pai que ama o seu filho, ele disciplina. Então o amor, ele também muitas vezes corrige. Que em nome de Jesus, que nós tenhamos coragem para dizer aquilo que precisamos dizer, que muitas vezes pode desagradar, mas também pode salvar milhares de vidas. Amém?